Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente! Episódio 102, beijos para João Pessoa, sou doida pra conhecer, deve ser lindo, dizem que é ótimo. Beijos para Castro, Paraná, beijos para Natal, só lugar lindo, hein, gente? Beijo para nossos ouvintes, que eu pessoalmente adicionei meu próprio podcast no Spotify delas. Quando a pessoa fala, como é que é esse negócio de podcast? Eu falo, me dá aqui, deixa eu te mostrar. Aí eu vou lá e falo aqui, ó, segue aqui, ó, tô seguindo, eu mesmo instalo. Se precisar, eu baixo o Spotify pra pessoa, porque eu sou dessas. Porque tem gente que, fora da nossa bolha, que não consome podcast, não conhece. Eu mesma não conhecia até 4 anos atrás. Nunca tinha escutado e já tinha ouvido falar, mas nunca tinha escutado. Então, assim, quando uma amiga minha fala, Silvia, eu não te escuto até hoje, porque assim, eu não entendi onde que faz, como é que faz. Aquela tia que você encontra de vez em quando, como é que faz pra te escutar, como é que é? Eu vou lá, adiciono. Então, um beijo pra você que passou a escutar podcast, graças a mim mesma, que forcei você a baixar tudo. Gente, vocês são ótimos. Eu tava com um alerta de baixo estoque de mancadas gravadas. Aí eu sei que tem gente que já me mandou, mas mesmo assim o estoque tava baixo. Agora deu uma melhoradinha. Continue mandando e mandem escritas também. Tô doida pra contar a mancada alheia. Bora! Eu poderia estar falando agora da sua empresa, hein? Seu serviço, com essa audiência mega engajada que tá aqui. Anuncia aqui, gente. Me chama no direct ou manda um e-mail pro foimancadaminha@gmail.com. Tá me seguindo no Instagram? Preciso. Vamos vender umas coisas lá também, preciso aumentar os seguidores, mas tudo real. Eu gosto da realidade, do contato, da proximidade. Meus seguidores no Spotify são milhares. Lá no YouTube eu tô fraquíssima. Se vocês puderem ir lá, só me seguir lá, já me ajuda também. Seguir o Instagram, que vamos engajar, que já me ajuda muito, ajuda esse podcast, né não? Pra gente voar muito alto ainda esse ano. Momento Tum-Tum. Eu assisti agora, dessa vez na HBO Max, pra vocês não acharem que a Netflix tá me bancando. Até parece, né? Dessa vez é HBO Max. Alguém em Algum Lugar. Gente, que delícia de série. Do jeito que eu gosto, só pessoas absolutamente possíveis, pessoas comuns, que você pode possivelmente, sim, conhecer, pessoas fazendo suas coisinhas de pessoas, sabe? Numa cidade pequena, e aquela rotina daquelas pessoas com coisas possíveis, que acontecem mesmo, e como elas vão lidando, como elas são legais. Eu fico querendo ser amiga dessas pessoas. Muito gostoso, muito gostosa essa série. Alguém em Algum Lugar. Delícia, que elenco, que atores, que tudo. Mas também, né, eu tava assistindo Vou Te Encontrar na Netflix, antes dessa série gostosinha, tava vendo que a tormenta daquela série, porque é tiro, porrada, bomba, injustiça, confusão, equívoco, cada hora você acha que um é o suspeito, é o outro. E assim, pra mim, faltou aprofundar nos personagens. Eu não posso falar nada para não dar spoiler, mas eu prefiro que série que aprofunda mais sobre os personagens para você entender a motivação daquelas pessoas fazerem aquelas coisas. Porque não dá para do nada, o cara tá ali na série toda, do nada ele é um malvadão, do lado ele é do bem e na verdade todo mundo achava que ele era do mal. O que faz você achar isso é uma construção superficial do personagem. Aí você fica, nossa, nunca imaginei. Claro, não aprofundou, então assim, eu acho um pouco assim, quando as pessoas se apegam mais assim no final, aquele final surpreendente, mas na verdade, se tivessem aprofundado um pouco em cada pessoa, você mesmo tinha chegado à sua conclusão, entendeu? Então é um jeito de te prender, eu fico meio brava. Pô, me prendeu isso tudo, maquiando e camuflando sentimentos que depois vai revelar tudo, o porquê. Aí assim, nem fica, sabe, possível a motivação da pessoa fazer aquilo tudo, porque não aprofundou. Então, assim, Eu Vou Te Encontrar é uma super série, ela tá na top 10 da Netflix, realmente te prende do começo ao fim. Mas eu prefiro aprofundar e construindo aquela
aquela personalidade. Por isso que eu acho que eu prefiro quando a perspectiva, mesmo quando o filme é de psicopata, de gente má, de serial killer, eu prefiro ver do ponto de vista do assassino, que aí pelo menos vai aprofundando, entendeu? Você vai entendendo a motivação dele. Porque depois fica muito difícil. Mas vale o play também, viu? Eu vou te encontrar, vale o play. É diversão, é entretenimento. Isso assim, né, gente? Tô falando aqui na minha arrogante opinião. Eu não posso nem falar humilde opinião, que de humilde não tem nada, minha opinião. Eu falo como se fosse uma profissional. Mas, poxa, eu vejo muita coisa. Eu acho que eu posso falar disso. É o meu assunto preferido, sabe? E eu vou me modificando com isso. É cultura que eu vou adquirindo e vai me modificando. Então eu acho que eu até posso falar sobre isso sim. Então tá bom. E a mancada de hoje é sobre tratar uma pessoa de forma equivocada. Mas isso é um assunto muito relevante, não é o caso desse podcast. Gente, eu tô falando aqui, mas eu tô achando que eu não chego no final dessa gravação. Eu, hein? Fui numa festa sábado, maravilhosa, um lugar com uma vista incrível, linda, muito frio que tá em Belo Horizonte. A festa entrou à noite adentro. Eu tava até agasalhado, mas tava tomando um vinho. Eu gosto muito de ficar ao ar livre. E, na verdade, nessa festa eu tava ficando onde o Arnaldo Antunes estava ficando, porque ele estava na festa. Eu estava absolutamente encantada com esse fato. Não tietei, porque era uma festa muito íntima. E consegui me segurar. Dei uma leve mancadinha, né, Léo? É claro. Uns amigos me chamaram para falar do podcast e sempre, né, amigos, sempre querem saber mais detalhes. Quem é, como que acabou, se eu ainda vejo a pessoa. Todo mundo quer saber um detalhe. Eu tava lá toda eufórica, contando lá, respondendo as perguntas dos meninos, querendo saber, os curiosos querendo saber direito quem. Ai, sabia que era ela. E eu tô bem lá na festinha, tomando vinho, pegando sereno, conversando com meus amigos, que é um assunto que eu adoro falar do podcast. E aí eu falei assim, gente, eu vou dar uma voltinha porque eu preciso achar Arnaldo Antunes, que não vi até agora. Eu já vim sabendo que ele tava aqui e eu preciso ver com esses olhos aqui. Aí o Léo me cutucou assim e falou, tá bem atrás de você, vendo você contar suas coisas do podcast. Aí, quando eu virei, eu vi aquele senhor, gente. Senhor digníssimo, de roupa de senhor, de cabelo de senhor, sentado como um senhor na mesa, sabe? E eu olhei, eu achei ele tão humano, tão possível, tão pertinho assim, e a festa tava tão íntima que eu falei, eu vou deixar ele em paz. Só que isso me custou minha garganta, essa festa. Vou tomar um golinho de chá. Então, vamos voltar à mancada. Eu tenho de onde herdar, né, gente? Porque minha mãe era a pessoa mais solícita que eu já conheci. O apelido dela era João Pronto. O quê? E eu herdei um pouco de João Prontice dela, sabe? João Pronto você fala assim, me faz um favor, ela já levanta e já fica com o olho arregalado na sua frente, tal qual um labrador quando você pega o brinquedo dele, o galho da árvore que você vai jogar. Ele só tá esperando você dar ordem para ele sair correndo. Minha mãe era assim. Eu sou assim, um pouco menos, que eu sou um pouco mais preguiçosa que a minha mãe. Minha mãe era muito voluntariosa, eu não sou tanto não. Tenho um pouco de preguiça. Mas coisas que envolvem assim a vida social e tudo é mais fácil para mim. Minha mãe não, era qualquer tarefa. Qualquer uma, ela ia. E sempre querendo ajudar as pessoas, mesmo aquelas que não queriam ajuda. Minha mãe, por exemplo, a gente estava numa loja de som, já falei com vocês aqui que meu pai era muito especializado em som, curtia muito. Meu pai estava numa sala de audição lá desse showroom e a gente estava vendo a exposição dos equipamentos, né, novos. Aí eu tô vendo que minha mãe tá que fala com um cara e o cara olhando fixamente pra frente. Eu falei, vou salvar o cara ali, né, ver o que a minha mãe tanto tá arrumando de assunto com ele. Cheguei assim do lado, fiquei observando ela falando. Ela tava falando com um cara que o marido dela, contando, né, que o marido dela tava na sala de audição, que aquele projeto daquele showroom de som, aquilo tudo era um sonho deles, dos amigos deles, que foi um projeto que se ele quisesse alguma dica, que ela conhecia o dono do showroom, que
Ela tava assim, se achando a gerente do lugar, a anfitriã. E eu fiquei lá assim, tentando interromper ela, tipo assim, mãe, vem cá, né? O cara nem tá te dando atenção. Aí quando veio um senhor mais velho, o cara devia ter uns 30 anos, aí veio um senhor assim, uns 60, falou assim, senhora, o meu filho é surdo, mudo, e tem um pouco de dificuldade para se comunicar. Eu acho que ele era autista, sabe? A minha mãe, tô aqui explicando pra ele, coitado. Ele falou assim, não, tudo bem, mas assim, ele não tá te vendo, não tá te ouvindo. Tô vendo a senhora aí se esforçando. Eu falei, mãe, só você pra conversar com o mudo e surdo. Se o cara nem te perguntou nada, assim, lá pelos 5 minutos que você tá falando, você não desconfia, não? Que ninguém te perguntou? Pelo amor de Deus, vou ter que te vigiar. Fiquei colada com ela esse dia, porque é muito minha mãe, né? Então eu sou um pouco assim também, mas assim, por demanda, né? Se me pedirem, pelo menos. Eu não obrigo o deficiente visual a atravessar a rua comigo sem ele querer, não. Tem que me pedir, pelo amor de Deus. Ufa! Inclusive, falar em surdo-mudo, o Totó, meu irmão, ele era gago. Eu tenho, assim, trauma disso, porque quando ele começou a falar, ele tinha 2 anos. Tipo, eu nem sei quantos anos que uma criança começa a falar. Imagino que seja 2 anos, começa a articular frases mais complexas e tal. E eu já tinha 5, que eu sou 3 anos mais velha que ele. E o que aconteceu? Ele ficou gago e não conseguia. Ele realmente ia, mas não ia, entendeu? E não ia. E minha mãe apavorou e levou ele no médico, e sempre que ela ia ao médico, ela me levava junto, né? Tanto ele na minha consulta, como eu na consulta dele. E aí o médico falou, eu tô vendo aqui uma coisa que a gente pode tentar. A irmã dele fala muito, né, moça? Né, mocinha? Que nada, imagina. Essa menininha aqui fala muito, fala rápido, ela é articulada. E o que está acontecendo? Provavelmente ela interrompe ele quando ele vai tentar falar, ou completa as frases para ele, como ela já fez aqui várias vezes na nossa frente. Então eu vou pedir para a gente fazer uma tentativa antes. Quando ele for falar, todo mundo para o que está fazendo, volta a atenção para ele e deixa ele falar no tempo dele. Eu sei que é difícil, mas se a gente fizer isso um tempo, eu tenho certeza que ele vai perder a ansiedade de falar e vai melhorar isso aí. Se ele não melhorar, a gente tem um plano B. Mas essa mocinha aí tem que ter paciência com o irmão e deixar ele formular as frases dele, deixar ele acabar de falar. Ah, gente, para mim aquilo ali foi o fim. Eu com 5 anos, eu era um verdadeiro rádio ligado, 24 horas. Eu falava muito e eu tinha uma ótima dicção, um vocabulário excelente. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? E coitado do meu irmão, quando ele achava a palavra e não achava, e eu queria muito falar a palavra que ele estava pensando. E aí minha mãe e meu pai, fica calada, espera. E eu tinha que esperar aquele menino elaborar aquele negócio. Eu acho que ele fala devagar até hoje, porque a gente passou a ter a obrigação de esperar ele articular as coisas dele, pensar no momento dele. E não é que resolveu? Mas que bom! Olha só, hein? Fica a dica. Isso aqui também é cultura, hein? Hã? Fonoaudiólogos estão mentindo? Resolveu o problema? O menino deixou de ser gago? Quer dizer, a gagueira dele era eu. Era falação minha. Coitado dele! Ainda sobre o assunto dicção, tenho que agradecer aqui meus amigos, que eu faço, assim que eu tive uma receita de óculos multifocal, né, que a idade, eu percebi que eu não enxergava mais de perto, comprava aquele óculosinho de leitura, depois passei a não enxergar de longe, aí tinha um óculos para longe, um para perto, essas coisas vão acontecendo. De repente, fato, precisava de um multifocal, e como eu não ando sem óculos escuro, porque eu tenho fotofobia, eu precisava de um multifocal com aquela lente clip-on, que você tira o escuro quando o dia escurece, né? Aí contei isso para meus amigos, eles, você tem que fazer com Arex. O Arex faz óculos pra gente, porque ele é representante de lente, fica super barato. Você compra seu óculos na internet ou na ótica, mas não faz lá. Traz, toma o contato dele, liga pra ele, faz seu óculos, ele é um fofo, você vai ver o preço super diferente, muito mais barato. Eu falei, que ótimo, né? Eu queria fazer logo 2 óculos, né? Tinha 2 óculos que eu queria ter, um com lente de sol e um comum. Aí me passaram o contato dele, veio lá, Arex, Arex. E
Eu já fiz 3 óculos com Arex. E eu mando áudio pra ele. Oi, Arex, tudo bem? Eu comprei um óculos novo aqui, eu tô querendo fazer a lente. A minha receita é essa aqui, ó. Eu só encaminho pra ele de novo no WhatsApp, a mesma receita. Quanto que fica? Ele fala tanto, eu falo, você pode pegar aqui comigo? Aí eu vou lá fora do prédio, ele põe os óculos no meu rosto, marca com a caneta, não sei o que, leva, depois me entrega aqui na porta de casa. Um fofo. Só que da última vez que eu fui ligar pra ele pra fazer um óculos pra mim, porque o meu quebrou, e foi recentemente, eu falei, Arex, oi Arex, tudo bem? Aqui, por falar em Arex, eu tô achando estranho, seu nome é Arex mesmo? Porque eu tô com medo dos meninos escreveram errado, né, o seu nome na agenda e aí eu já tava dando uma mancada, porque caso o nome dele fosse Arex mesmo, eu já tava criticando o nome dele, falando que parece um erro ortográfico. É complicado. Um erro de digitação. Aí ele virou e falou assim, ai, gente, não, meu nome é Arex, com L, gravou um áudio, meu nome é Arex, Arex mesmo, com L, igual o nome de todo mundo, só que eu tenho problema de dicção. Aí o pessoal que me conhece há muitos anos me chama de Arex, porque quando eu vou me apresentar eu falo Arex. Ai, eu quis morrer. Eu falei, desculpa, perdão, eu não tenho nem direito de fazer bullying com você, porque eu não sou nem sua amiga de infância. Nossa, eu xinguei tanto. Eu falei, gente, vocês não podiam ter feito comigo. Ah, mas todo mundo chama ele de Arex. Foi todo mundo, gente, que convive com ele. Eu sou uma cliente, não tenho intimidade com ele, não estudei com ele, não conheço o cara, não. Tem a dó, vocês podiam ter falado. É Alex, mas a gente chama ele de Arex. Ah, credo. Cada coisa. É lamentável. Meu amigo Mauricinho, eu chamo ele de Mauricinho, porque é ele mesmo. Também não consegue falar Maurício, que é o nome dele. Mas ele, tudo bem. Eu tenho intimidade. Então, sendo assim, toda voluntariosa feito minha mãe, um pouco menos. Uma amiga minha estava muito tristinha, porque ela tinha separado. E ela estava vivendo aquelas primeiras experiências que são horríveis, que eu vivi também. Que eu também divorciei do meu primeiro casamento. E é muito ruim quando você faz a primeira malinha do seu filho, de sua filha, para passar o final de semana com o pai, depois que você separa. É um momento. E ela estava com muito receio desse momento, tinha falado comigo, eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Ela era uma cliente da agência que eu trabalhava. E ela sentou na sala e a gente sempre conversava muito. Eu tô sempre aberta a conversar e eu adoro conhecer as pessoas. Ela chegou e falou, ai, Silvia, eu vou ter que mandar meu filho para casa final de semana. Nossa senhora, que pesadelo. Eu não imaginava ter que passar por isso. Que coisa horrível. Essa é a pior parte da separação. Aí eu pensei assim... Depois você vai ver que pode ser bom também. Você vai começar a gostar do final de semana que a criança vai com o pai. Esse é só uma primeira experiência. Depois é um descansinho, né? Se o pai for um bom pai, né? Senão é só medo mesmo e tensão. Aí eu falei, olha, eu tô indo pro sítio de um amigo, vai uma turma boa, eu vou ver com ele se cabe mais um. Vou te chamar, porque aí você distrai, pensa em outras coisas. Ela, ai, por favor. Eu dei um telefonema ao meu amigo, claro. E ela é uma pessoa super interessante. Aí marcamos, fomos e tudo, beleza. A menina era de uma insegurança, de uma timidez doentia. Ela chegou ao ponto de falar assim, Silvia, eu vou no banheiro fazer cocô. Você fica na porta, por favor. E eu vou te pedir esse favor, porque senão eu não vou fazer cocô. Eu vou ter que ir embora. Você fica na porta e quando eu acabar... Você dá a dica que não tem ninguém passando fora do banheiro, aí você entra no banheiro, fica lá e sai. Aí você assume esse cocô. Eu tô acreditando nisso, menina. Deixa de ser boba, todo mundo faz cocô. Aqui é só amigo. Não, Silvia, pelo amor de Deus. Eu não tenho coragem. Se você não assumir meu cocô, eu não vou fazer. Eu prefiro ir embora. Eu falei, tô acreditando, tá bom, então. Já fiquei até meio puta, né? Falei, é só que faltava assumir cocô dos outros. Que cocô é esse também, que tem que chamar os outros para assumir. Pois eu não fiquei lá, ela, pode sair, eu pode. Aí ela saiu, só vazado. Eu entrei no banheiro, contei até 10, saí, também ninguém nem viu. Eu falei, que merda, literalmente, né? Aí já me irritou um pouco a menina.
porque ela não falava nada e eu chamei ela justamente para ela distrair, mas ela não distraía, ela tava com um hiperfoco nesse negócio do filho dela, ficava obcecada, ela ligava, o cara não atendia, ela mandava ligar do meu número para ver se o cara atendia, e eu comecei a ver que, assim, sabe, um outro lado dela, que eu conheci o lado glamouroso dela, da profissional que ela é e tal, ela era bacana, inteligente, articulada, mas que pessoa travada. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que fazer o prato dela. Você tá brincando? Ela comeu. Ela quis mais um pouco, ela pediu pra eu fingir que era pra mim, servir pra mim, colocar na minha frente, depois ela ficava assim, espera. Depois ela foi e destrocou os pratos pra repetir sem ninguém ver que ela tava repetindo, como se o mundo fosse parar pra reparar se ela repetiu ou não. As pessoas dão importância assim, né? Ninguém liga, cara. Ninguém tá te vendo. A pessoa acha que ela que é o Big Brother, é um reality show sobre a vida dela. Ninguém tava nem enxergando ela. E ela, menina, era isso o dia inteiro. Pega pra mim, serve pra mim, pega mais um pedaço, fala que é pra você. Mala, senhor! Pelo amor de Deus, que mala, estragou meu final de semana. Eu já assumi muita coisa dos outros. Eu passei anos da mãe da minha amiga achando que eu fumava e era ela que fumava. O maço de cigarro era meu, o cheiro de cigarro era meu, o cheiro da roupa dela fedendo cigarro era eu. A mãe dela falava, Silvia, você tem que parar de fumar, seus dentes vão ficar escuros, você tem uns dentes tão bonitos, minha filha, para de fumar. Eu vou parar, pode deixar. E a mãe chegava, me entregava o cigarro e eu ficava com aquele cigarro na mão. A mãe dela reclamava do cheiro. Eu fui fumante pra mãe dessa amiga minha uns 5 anos. Agora, cocô eu nunca tinha assumido de ninguém, não. Esse eu tive que assumir. Mas e por fim, a maior mancada de todas e mais recente, minha amiga estava viajando. Muito minha amiga, muito íntima. O pai dela é da Paraíba. Não vou nem trocar o estado, não vou nem trocar o nome dele nem nada. Porque não tem o menor perigo dele escutar, e se ele escutar, capaz dele rir também. E ela me autorizou. Minha amiga estava viajando e o pai dela, o Paraíba, veio do interior de Minas e estava indo para a Paraíba de carro. Então ele fez um pit stop em Belo Horizonte para comprar umas coisas, olhar alguma coisa no carro, não sei, e ficou no apartamento dela. Só que o apartamento dela estava vazio. Vazio não, sem ela, né? Ela estava viajando. Ela deixou a chave com alguém, o pai dela pegou e tal, e foi pro barzinho que a gente vai todo final de semana, na porta aqui de casa. Aí o que ela fez? Ela me ligou e falou assim, Silvia, meu pai tá lá no bar, você vai lá hoje? Eu falei, vou, daqui a pouco eu vou lá, sim. Era sexta-feira, assim, happy hour, né? Falei, claro que eu vou. Ela, dá um oi pro meu pai lá, que ele tá lá sozinho, dá, né? Só assim, ver se tá tudo bem com ele, que eu tô morrendo de dó. Ele veio pra Belo Horizonte e eu tive que viajar, e agora eu nem sei quando que eu vou ver ele mais. Ele vai fazer uma viagem super longa, tô super preocupada. Falou com o maior carinho do pai. Minha tarefa dada, tarefa cumprida. Cheguei lá, seu Paraíba, tudo bem, tá lembrado de mim? Eu já tinha visto ele uma vez. Ele, tô sim, como que eu esqueço uma mulher bonita dessa? Eu, seu Paraíba, sempre conquistador, né? Sempre gentil. Ele, mas é isso mesmo, eu não ia esquecer você. Eu falei, senta aqui, vamos sentar aqui com a gente. Aí ele prontamente pegou a cachaçinha dele, né? Que tava as cachaçinhas. Não é cervejinha da garrafinha verde igual a gente, não. É a cachaçinha. Veio pra nossa mesa e ele tem um papo super interessante, porque ele é confeiteiro daqueles raiz, né? Teve padaria a vida toda. Então a gente ficou trocando ideia de pão, de não sei o que e tal. E teve uma hora que a turma fuma muito, sabe assim, muita gente que fuma. Então, de vez em quando a gente vai lá pra fora, eu não fumo, mas às vezes todo mundo vai lá pra fora fumar e acaba que ficam lá e eu acabo indo também. Eu até brinco, falo, vim fumar um cigarro também com vocês. E o Paraíba fumava, então ele tava lá fora também. Aí eu cheguei e falei, vai que hora amanhã, Paraíba? Ele falou assim, 6 horas da manhã eu tô saindo. Você não quer ir comigo, não? Eu, meu Deus, você tá me chamando pra ir pra Paraíba? Lógico que eu vou. Tu tá vacilando, né, irmão? Demorou. Ele olhou assim, bem no meu olho e falou assim, se você for comigo,
você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Minha amiga falou assim, você ia trabalhar só pra ele, porque ele não deixa a mulher trabalhar, a mulher tem que ficar em casa passando, lavando, cozinhando, varrendo, lavando. Ela falou assim, ele ainda te iludiu. Eu falei, sério, Paraíba, você me leva com você? Nunca mais eu tenho que trabalhar? Meu sonho é isso, ser esposa troféu. Aí ele falou, nunca mais você vai trabalhar na sua vida, 6 horas. Pode pegar suas coisas e me esperar no portão do prédio. Falei, fechou demais, 6 horas da manhã tô lá, nunca mais vou trabalhar. Esposa troféu, na Paraíba, vou viver na praia, comendo coisa boa, tô feita, ganhei na Mega Sena. E tô brincando com Paraíba, do meu jeito idiota de ser. Falastrona, boca de sacola, língua de chicote. Tô que brinco com Paraíba, aí tirei uma selfie. Mandei pra minha amiga, ai, que fofo. Eu falei, tamo aqui, amiga. E achando que Paraíba tava se divertindo e tal. Daí, determinada hora, Paraíba foi embora, despediu, falou, então 6 horas. Eu falei, 6 horas, marcado. Gente, na frente do Léo, do Totó, mais 4 pessoas, no mínimo, que estavam com a gente na mesa. Beleza. Paraíba virou esquina, foi embora. Grisalinho, pequenininho, franzino. Não é velho não, tá? Não é velhinho não. É um cara de 60 e pouquinhos anos. Eu que tava tratando ele igual velhinho, porque seu Paraíba dá aquela coisa assim, né? Então, ser uma pessoa assim, delicada, né? Aí, e a minha amiga tem tanto carinho com o pai, eu tava tratando ele como se fosse meu pai. Foi a tarefa que ela me deu. Trate como se fosse seu pai. E brinquei muito com ele e tal. 6 horas da manhã eu acordo com uma chamada de vídeo do Paraíba. Aí eu não atendi não. Porque eu falei, ué, o que Paraíba quer? Esperar ele escrever, mandar um áudio, vídeo. Tô na minha cama, sábado, nem ia acordar essa hora, meu dia de folga, cruz credo. Sabe quando você fica assim, sabe, deixando tocar? Eu falei, não vou atender não. Ele, se quiser, mande um áudio, mande um texto, mensagem de texto. Aí ele mandou a mensagem de texto, você não vem não? Aí eu falei, ô Paraíba, eu tava brincando com você. Eu sou casada, eu não entendi aquele negócio. Seus, quem que é quem ali? Que homem ali que é seu marido? Eu não entendi. O foda, cara, são esses cachaceiros. Eu tinha 2 caras com a mesma roupa, igual. Eu falei, era o Léo, meu marido, e o Totó, meu irmão, e os outros caras que estavam na mesa. Ele, mas qual que é seu marido? Eu falei, o Léo é aquele que falou isso assim com você, o Totó é meu irmão, aquele outro. Eles não são parecidos, não. E você já me conheceu. Meu marido já foi apresentado para você várias vezes. Ele conversou com você a noite toda. Por que você está falando isso? Ele, não, porque eu queria mesmo que você fosse comigo embora. Eu falei, não, Paraíba, você tá doido? Eu sou casada, eu tava brincando com você, eu tava fazendo graça. Ele, então tá. Aí ele começou a me ligar da estrada várias vezes, mandando foto, mandando mensagem. Aí, isso sábado, né? Durante sábado o dia, porque a jornada dele era imensa, né? São, sei lá, mais de 30 horas de viagem. E aí, quando foi no domingo, eu contei pra todo mundo, né? Claro, né? Você me conhece. Cheguei lá, gente, Paraíba levou a sério aquilo tudo que eu falei ontem, tava achando que eu ia embora com ele. O cara bate no meu ombro, assim, todo franzino. E eu toda espalhafatosa, o cara fala pouco. Falei, da onde que ele tirou aí, gente? Eu jurava que ele sabia que eu era meu marido. Poxa, ele conhece minha amiga. Ela deve ter falado com ele também. Que confusão. E eu falei com o pessoal, contei, né? E ele mandando mensagem. Aqui, ó, gente, me mandando mensagem da estrada e tudo. Quando foi domingo, minha filha, o negócio ficou mais sério. Quando foi domingo, ele me ligou. Eu falei, tá me ligando aqui, ó, agora, de novo, gente. Isso foi longe demais, porque acho que tá rolando um sentimento. Eu vou ter que ir lá fora terminar com ele. Aí todo mundo deu uma gargalhada. Eu falei, gente, eu vou ter que terminar com ele, né? Botar um ponto final nessa relação. Ficou sério. Ele não entende ironia, não entende brincadeira, não entendeu. Aí fui lá fora, distanciei das pessoas e falei com ele. Oi, Paraíba, o que foi ele?
Não, porque eu tô até agora pensando aquelas coisas que a gente conversou, tudo. Eu falei, Paraíba, vou falar de uma vez por todas com você. Eu estava brincando com você, eu sou muito brincalhona. Sua filha pediu pra gente te dar atenção, todo mundo te deu atenção. Você tá confundindo tudo. Aí fiquei super mal, sabe? Mal como se eu tivesse. Eu praticamente falei com ele, você é o homem certo na hora errada, pena que eu já estou comprometida. Quase que eu joguei aqueles lero-lero de término. Mas falei com ele, isso é muito legal e tudo, tô lisonjeada de você ter gostado de mim, mas assim, nada a ver. E expliquei pra ele, é uma brincadeira, eu sou brincalhona, tava todo mundo brincando. Você acha que eu ia falar isso com você? Eu não falei com você em particular, falei isso na frente de todo mundo, de 6 pessoas. Fiquei, oba, você, esposa troféu, vou morar na praia. Tanto que meu marido nem ligou de eu falar, nem ligou do senhor me chamar pra morar. A gente achou que era tudo uma grande piada. Ah, não era não, eu não entendi que o cara era seu marido. Ô, velho sem vergonha da Eu porra. falei, mas eu tava te expondo lá, estava falando maior altura, todo mundo morrendo de rir, eu falando que eu ia ser esposa troféu, não sei o que, você me desculpa e tal. Aí liguei pra minha amiga, falei assim, amiga, eu tive que terminar com seu pai agora. Ela, o quê? Como assim? Eu falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ela, ai, gente, meu pai é galinha demais. Ele não muda, cara, ele é um mulherengo. Ele incorrigível, impressionante. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele pediu o telefone de uma amiga minha uma vez, ficou ligando para ela também, pegando no pé dela. Quase que foi a mesma coisa. Ela só não teve que terminar, mas ela teve que bloquear ele. Eu falei, ai, que alívio, pelo menos não foi só eu que quebrei o coraçãozinho dele. Toma, seu velho safado! Nossa! Então, depois dessa energia caótica desse episódio, com tantos assuntos diferentes, fica pra mancada da minha ouvinte, que tá muito legal. Eu amei. Oi, Silvia, tudo bem? Meu nome é Lacey, eu falo aqui do Canadá. E faz tempo que eu tô querendo mandar uma mancada pra você, mas eu tenho muita vergonha, mas eu decidi que a hora chegou. Uhul! Essa mancada aconteceu há, assim, uns 15 anos atrás, faz muito tempo. Inclusive foi no sul do Brasil, tava em Santa Catarina, não lembro que cidade que foi, era uma cidade bem do interior de Santa Catarina. Eu participava de um projeto que nas férias a gente vendia livros para ajudar a custear a nossa faculdade, a pagar a nossa faculdade. E aí eu estudava no internato e aí durante as férias, ao invés de ir para casa, algumas vezes eu fiz isso de ir vender livros de saúde de casa em casa no sul do Brasil. E aí, eu e meu irmão participávamos nessas férias. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu, então eu tinha uns 18 anos e meu irmão tinha uns 21 anos. E aí, a gente tava fazendo esse projeto numa cidadezinha bem pequenininha. Era toda uma equipe, mas para cidades menores eles mandavam duplas. E eu e meu irmão tava nessa cidadezinha. Eu não lembro o nome da cidade. Mas enfim, aí eu e meu irmão tava fazendo esse projeto, visitando casa em casa. As pessoas têm uma cultura muito forte lá no sul, né, de se reunir na frente de casa com os vizinhos ou com os familiares, fazer uma rodinha e tomar o chimarrão, né, e passar o chimarrão de pessoa para pessoa no mesmo canudo e todo mundo ir tomando na rodinha esse chimarrão. Eu sou de Brasília, então eu não tinha esse costume, era muito diferente pra mim e eu nunca quis experimentar nem nada, mas só que quando a gente chegou lá e tava todo mundo tomando chimarrão, a gente sentou com eles na rodinha, eles abriram a rodinha, puxaram 2 cadeiras e eu e meu irmão fizemos parte daquele círculo onde o chimarrão tava passando. E aí, o meu irmão, como era mais velho, mais experiente, ele tomava a liderança de explicar o nosso projeto, explicar sobre os nossos livros, o nosso objetivo, e que era para ajudar a gente, né, a pagar os nossos estudos. E nisso, enquanto ele tava explicando e conversando, a galera tava passando a cuia do chimarrão de pessoa para pessoa. Até que chegou no meu irmão, que tava à minha direita. Chegou no meu irmão, a gente não queria, mas eles insistiram e ele ficou com medo de fazer desfeita. E eu percebi que se ele não fez despeito, eu também ia ter que experimentar. Tal, aí ele tomou e passou pra mim. E aí eu tomei um golinho de nada e passei pra pessoa próxima de mim. Só que eu percebi que a pessoa do meu lado esquerdo, ela pegou o copo e baixou. Aí eu pensei, nossa, acabou, né? Deve ter acabado comigo ali. E aí depois acabou tudo, a gente conversou, nem lembro se eles compraram alguma coisa nem nada e tal. Eu sei que quando a gente tava indo embora,
O meu irmão falou, cara, Lacey, que vergonha, como que você faz isso comigo? Você acabou com o ciclo do chimarrão e tal. Primeiro que eu tava absurdada, que tava todo mundo dividindo chimarrão no meio do canudo. E aí ele falou que quando chegou na minha vez, que eu experimentei, saiu uma ligona de baba. Ih, rapaz. Assim, ó, no que eu afastei o canudo da minha boca, aquele canudo de ferro, fez aquela liga de baba. Putz, cara. E todo mundo olhou, só eu que não percebi. E aí acabou ali. Ninguém quis levantar pra lavar o canudo, né? Deve ter feito depois que eu ia embora. Todo mundo deve ter comentado que nojo, não sei o que, ainda mais que eu não era da família. Mas tudo bem, né? Eu nem queria experimentar o chimarrão e acabei dando essa mancada com o pessoal. E acabei com a rodinha do chimarrão ali naquele momento. E essa foi a minha mancada. Acontece, né? Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: não se preocupe com o que as pessoas pensam. Elas nem pensam com frequência. E é com essa que eu vou.